Olá, bem-vindo ao terceiro vídeo, onde iremos demonstrar a funcionalidade que é o coração do PGR, o inventário. Bom, uma vez logado, temos aqui o menu Inventário PGR, então vamos clicar aqui. A primeira tela é uma tela que eu consigo fazer a consulta de inventários. Então aqui eu consigo visualizar todos os inventários que já foram criados, clicando aqui em Vigor. E quando eu clicar em obsoleto, vão aparecer os inventários obsoletos, inventários que não estão mais em vigor, uma vez que, como vocês já sabem, a NR determina que todas as atualizações do inventário de risco devem ser arquivadas por um período mínimo de 20 anos, ou se alguma norma técnica assim determinar de forma diferente. Então, nós temos aqui todo um banco de dados que vai ser armazenado ad eterno enquanto forem geradas novas versões ou revisões dos inventários. Então, vamos criar aqui um inventário para vocês entenderem no detalhe essa funcionalidade. Então, basta clicar em incluir. Aqui eu tenho as abas, relembrando do vídeo anterior, onde eu posso adicionar algum setor ou grupo de trabalho, que eu não tenha feito isso antes nos cadastros. Essa parte aqui é uma parte automática do sistema, né, que ele registra aqui a data e o horário que esse inventário foi criado, a revisão já vem automática e quem está revisando. O motivo, como é uma revisão zero, ele já vem travado aqui como elaboração inicial. O setor já está pré-cadastrado, relembrando que, de repente, esse setor eu não cadastrei, eu posso ir lá nessa aba aqui, superior, e criar um novo setor. Características do processo, vamos descrever. Eu vou colocar uns campos rápidos aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Características do ambiente de trabalho. Grupo de trabalho, também pré-cadastrado. Se eu também não criei esse grupo, posso vir aqui e criar o grupo, sem precisar sair do preenchimento do inventário. Feito isso, criado aqui os grupos, eu vou gravar. Olha, veja que faltou aqui uma informação, o setor. Então ele vai me lembrar, eu venho aqui e coloco aqui o setor e gravo. Feito isso, eu já tenho aqui o setor 2, o grupo 2, a revisão 0. Bom, uma vez definido aqui o inventário, então vamos pensar que o ideal é que eu tenha um inventário para cada setor, para trabalhar de forma organizada. Eu vou colocar aqui as atividades que são inerentes a esse setor. Então, venho aqui, crio uma nova atividade. Então, vamos colocar aqui como atividade 4, por exemplo. Incluir. Então, eu tenho aqui atividade 4 do setor 2. Uma vez que eu tenho atividade, eu posso trabalhar inserindo todas as atividades primeiro e depois eu venho aqui e cadastro os perigos e aspectos, se você também quiser trabalhar com os aspectos e impactos, ou se não, somente os perigos. Então venho aqui, clico em perigo e vou adicionar aqui os perigos inerentes àquela atividade. Aqui eu tenho um cabeçalho para me ajudar a lembrar, né, de qual setor, de qual inventário que eu estou cadastrando aqui. E aqui também eu tenho opções de cadastrar verificadores responsáveis, porque é nesse campo aqui que, se necessário, eu vou criar ações, ou seja, medidas de prevenção para esse risco. Então aqui nas atividades, já vem travado, né? Atividade 4 não consigo mudar. O perigo aspecto, então eu venho aqui, descrevo, né, de qual perigo que eu estou me referindo. O risco inerente àquele perigo. E se eu tiver mais de um risco, o que eu faço? Eu crio para a mesma atividade mais um cadastro aqui de atividades. Por quê? Porque eu preciso avaliar cada um dos riscos de forma individual, porque cada risco vai ter uma tratativa. Aqui as possíveis lesões, agravos,
danos, fontes ou circunstâncias. Aqui os resultados da monitoração, exposição, se aplicável, no caso de ruído ou qualquer outro agente ambiental que pode ser medido. Então, vou colocar aqui como não aplicável, por exemplo. Limite de exposição ocupacional, então no caso de ruído, para uma exposição de 8 horas, seria 85 dBA. Então, aqui também vou colocar não aplicável. Item de legislação, procedimento, documento. Então, eu tenho aqui NHO 01, por exemplo. Vou ter lá NR9, entre outros. E o número de pessoas que vão estar expostas a esse setor. Então, aqui é bom lembrar que são as pessoas que fazem parte daquele grupo que eu criei de exposição. E aí, o que eu faço aqui? Eu vou avaliar o risco potencial, ou seja, sem nenhuma das medidas de controle. O quanto esse risco ele pode ser relevante. Qual é o nível de risco sem nenhuma medida de controle. Então vamos aqui no mais extremo, que é um 5 e um 5. Tá, mas de onde vem esse 5? Aqui da matriz. Né? Então a gente criou uma matriz 5x5, uma matriz genérica que pode ser usada em qualquer situação. Nós criamos aí 5x5 para que haja maior facilidade, que ela se adapte a qualquer tipo de organização. Então aqui nós temos o eixo da probabilidade e o eixo da severidade. Então, por que deu lá o risco extremo? Porque eu coloquei aqui uma probabilidade 5, que significa mortes ou incapacidades múltiplas, olhando para o eixo da severidade, e olhando para o eixo da probabilidade, eu tenho aqui que é frequente e provável que ocorra. Então a matriz está aqui para que seja feita a consulta quando necessário. E aí é um risco significativo. Sempre que ele for um risco de cor amarela, um risco onde ele está classificado aqui como médio, alto ou extremo, ele sempre vai ser significativo, ou seja, você precisa tratar esse risco, porque ele tem um potencial de se tornar um acidente ou doença ocupacional. Aí, aqui nós vamos colocar as medidas de prevenção existentes, ou seja, o que existe hoje de proteção coletiva, por exemplo, não existe. As medidas administrativas, eu posso ter, por exemplo, rodízio de postos de trabalho, e proteção individual. Então eu tenho aqui, por exemplo, um protetor auricular, tipo plug, um exemplo. E aí eu venho e vou fazer a categorização agora do risco real, ou seja, eu vou pegar esse risco potencial e eu vou descontar das medidas de prevenção. Então eu vou verificar minhas medidas, se elas atuam aí direto na probabilidade ou na severidade, ou em ambos, para me chegar no risco real. Então, por exemplo, eu tenho um rodízio, ele vai reduzir o quê? Exposição. Então ele vai reduzir a probabilidade. E o protetor auricular, ele também ajuda a reduzir o quê? Severidade. Então eu tenho uma redução aqui, que eu posso colocar aqui um exemplo para o 4 e para o 4. Mas ele ainda é um risco alto, o nível de ruído é muito alto, ele continua alto. E aí qual é o próximo passo? Eu vou definir novas medidas de controle, ou seja, sempre que o risco for significativo, eu preciso incluir medidas de controle para reduzir esse risco quão razoavelmente possível. Então, isso vai depender muito do apetite de risco da organização, mas o ideal é que todos os riscos sejam baixos. A gente, como profissional prevencionista, a gente tem que trabalhar para que o risco seja sempre o mais baixo possível. Então, aqui das categorias da medida de prevenção, eu vou definir, lembrando que a eliminação, proteção coletiva, são as medidas que devem ser priorizadas, e aí não sendo possível implementá-las, eu preciso de ter uma justificativa. Então, suponhamos que eu vou usar protetor auricular até o projeto de
redução de ruído ser implementado, que vai ser ao longo de 5 anos, onde eu vou investir X mil reais por ano até conseguir que todos os setores sejam trabalhados aí. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma medida de proteção individual. Então, toda vez que eu não tiver uma medida de proteção coletiva, eu preciso fazer essa justificativa. Então, conforme eu falei já para você, não vou descrever todo esse texto aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas aqui a gente precisa justificar o porquê eu estou usando EPI e até quando. E por fim, eu vou aqui incluir as medidas que vão me apoiar na eliminação ou atenuação desse risco. Então, basta clicar aqui, descrever qual é a medida, 3, por exemplo, quem vai ser o responsável. Não tem o nome dele aqui. O que eu faço? Fecho esse campinho aqui, venho aqui, cadastro o nome da pessoa. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, João da Silva, e vamos colocar um e-mail aqui, j.silva.xxx@gmail.com. O tipo de cadastro que eu vou colocar, o João vai ser um responsável por ação, não vai fazer verificação. Eu incluo aqui e está feito. Eu já consigo ir lá nas medidas, incluir aqui lá a medida 4 para o João da Silva. Qual que é o prazo que eu vou colocar para ele? Então vou colocar aqui até o final do mês. E o que acontece? O João, eu posso voltar lá depois e dar um usuário para ele de sistema. Então ele vai conseguir aqui entrar nessa parte do inventário e colocar aqui a data de realização da ação. Ou ele pode, se eu não quiser fazer isso, eu quero ser o administrador de todo o sistema, então o João me avisa que a ação está concluída, eu venho e coloco a data aqui. Suponhamos que ele terminou a ação aqui no dia 20/8, então eu posso colocar aqui um follow-up, ou então de repente o João não conseguiu fazer essa ação até o dia 31 e ele realizou com atraso, por exemplo. Tá? O que vai acontecer? Ele vai poder vir aqui e fazer as justificativas no follow-up. Tá? Então, suponhamos que o plano de ação já está vencido. Vamos colocar aqui um prazo anterior para vocês verem como que fica. Vamos colocar aqui dia 12 e essa ação ainda não ter sido concluída. Então, olha como vai ficar. Vai ficar o status atrasado e eu posso colocar um follow-up justificando por que está atrasado. Depois que essa ação for concluída, veja que esses campos aqui eu não consigo selecioná-los ainda. Depois que a ação for concluída, o campo ele vai habilitar para mim fazer a verificação de eficácia da ação. Então eu vou atribuir aqui quem vai fazer a verificação. Vejam que o João não apareceu aqui, porque eu coloquei para ele ser somente um responsável de ação. Ele não vai ser um verificador. Então vou colocar aqui o Antônio para fazer isso. A ação eficaz. Quando eu fizer isso daqui, eu posso deixar esse campo sem preencher e eu posso só incluir. Nesse momento, o Antônio, que foi identificado para fazer a verificação de eficácia, ele vai receber um e-mail do sistema dizendo para ele ir lá e fazer essa verificação. Depois que a ação foi realizada, nesse caso aqui ela está concluída, então o Antônio foi lá e verificou a eficácia e essa ação foi eficaz. Quando ela é eficaz, o que eu percebi aqui? Eu percebi que o meu risco foi reduzido. Então eu reduzi um exemplo aqui na severidade e na probabilidade. Eu fiquei com risco médio. O que acontece? Esse risco médio já me atende por enquanto. Eu vou aceitar esse risco dessa forma. Eu ainda quero incluir mais medidas para redução. Se sim, você inclui mais medidas. Se não, você simplesmente grava e aí você já vai ter lá no dashboard, que esse risco já está sendo contabilizado aqui, você já tem mais uma ação que foi concluída.
No vídeo seguinte, nós vamos falar aqui sobre os planos de ação. Como que eu faço a gestão desses planos de ação, ok? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvida, tem o nosso contato na página inicial do software. Fiquem à vontade para nos contactar. Obrigado, até o próximo vídeo.